Assim. O homem é um animal que pensa ser diferente. Bicho é bicho, gente é gente. Ele é um ser racional. O seu mundo industrial ele acha uma beleza, mas o homem tem tristeza e não aceita a verdade. Também morre a humanidade quando fere a natureza. Prossegue neste caminho, pondo o bicho em extinção. Nesta nefasta ação, virou um bicho daninho, tornou-se um ser mesquinho, que acumula com avareza e bilhões põe na pobreza, produz a desigualdade. Também morre a humanidade quando fere a natureza. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora o Amplitude 88, o programa delas na ciência. Eu sou Clarice Rabelo, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Humberto Cassimiro, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que, além da transmissão na frequência 820 kHz, você também pode nos acompanhar pela live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Também estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Falando em YouTube, todas as edições do Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as nossas transmissões, dá uma passadinha lá e confere. No programa de hoje, vamos conversar com Luciana Brasileiro, doutora em Direito da Família pela UFPE, que falará um pouco sobre sua pesquisa a respeito das relações conjugais simultâneas e a legislação brasileira. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Então, Luciana, para começar, seria bom entendermos o que se compreende por relações conjugais simultâneas. A sua pesquisa discute bastante isso, mas para o nosso ouvinte que não está muito familiarizado com esses termos, seria ótimo se você pudesse começar explicando ele. Joia, bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio, bom dia Humberto, Clarice. Essa é uma pergunta muito interessante porque, na verdade, as relações conjugais simultâneas, elas abarcam basicamente dois tipos de situação. A gente tem aquela situação em que uma pessoa tem uma situação de união estável, ou seja, aquela pessoa que convive com uma outra pessoa sem ser casada. E, em paralelo a essa união estável, ela também mantém uma outra relação estável. E aí eu posso explicar melhor o que seria a união estável. Então, é uma união duradoura, uma união que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que existe, né, com o objetivo de constituição de família, e essa pessoa mantém com uma outra, em paralelo, essa situação. E ela também pode acontecer quando uma pessoa é casada, né, e simultaneamente a esse casamento mantém uma outra família, né? Então, nessas duas situações, a gente vai se deparar com o que a gente chama de famílias simultâneas. E aí, a princípio, a gente pensa o que é que seriam, ou como se caracterizaria essa situação, e é importante dizer que elas acontecem, elas ocorrem, e a gente usa a expressão simultânea para isso, que elas acontecem ao mesmo tempo. E a gente tem, então, uma pessoa no centro, digamos assim, né, que se relaciona com duas simultaneamente. Então, essa pessoa não é separada de um relacionamento anterior e inicia um segundo. Não, ela tem dois relacionamentos acontecendo ao mesmo tempo. Certo. E como seria a visão da legislação atual a respeito dessas relações? Porque a gente estava conversando aqui, né, em off, que semana passada o STF iniciou uma discussão sobre esse tema das relações conjugais simultâneas. E a gente quer saber, elas são contempladas pela Constituição Federal, Luciana? Bom, Clarice, é importante a gente esclarecer que, na verdade, a gente tem uma legislação civil, que é o Código Civil, né, que é a legislação que regulamenta
essas relações civis. Então, é uma legislação que diz quem pode casar, quem não pode casar, quem é que vive em união estável, como é que essas pessoas fazem para se caracterizar como vivendo em união estável, né? Porque não é qualquer relação afetiva que se caracteriza como união estável. Por exemplo, um namoro não é uma união estável, um noivado não é uma união estável, né? E a gente tem a Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante. É a Constituição Federal que diz o que vale e o que não vale, digamos assim, no direito, né? E na semana passada, o STF começou a julgar um tema que a gente chama que é o tema de repercussão geral, que questiona se uma pessoa que mantém relacionamentos fáticos, estáveis, com duas pessoas, ao morrer, se a pensão dessa pessoa pode ser dividida por essas duas pessoas, havendo a caracterização dessa união estável. Hoje, a nossa Constituição Federal, ela é muito avançada. Ela tem, em matéria de direito de família, ela tem uma norma que diz que a gente tem vários tipos de família. A rigor, se a gente perguntar qual é o tipo mais tradicional de família, é o casamento, né? Todo mundo que vive uma relação de conjugalidade, né, quer casar. Ou quer viver uma relação como se fosse num casamento. Mas, além do casamento, existem outras relações de família, né? E existe algo que a gente chama assim, é uma cláusula geral, né? Que é a possibilidade de uma pessoa preenchendo aqueles requisitos, né? Então, aquelas pessoas que se relacionam afetivamente, com estabilidade, com durabilidade, com esse objetivo de constituição de família, são consideradas famílias fáticas, as uniões estáveis. Então, a nossa Constituição, ela prevê de forma assim, explícita 3 tipos de família, que é o casamento, a união estável e a família monoparental, que é aquele conjunto que a pessoa, por exemplo, que é a mãe com os seus filhos, ou o pai com os filhos, né? Mas, para além disso, existe uma abertura para a gente reconhecer outros tipos de família. Um exemplo disso aconteceu através do próprio STF, que diz que 2 pessoas do mesmo sexo que se relacionam com esse objetivo de constituição de família, são família. Sim. Então, o STF deverá se pronunciar a esse respeito. O nosso Código Civil, ele não traz expressamente a previsão, famílias simultâneas existem. Pelo contrário, né? Ele traz a definição do que a gente chama de concubinato. Então, ele diz, a união estável é uma coisa e o concubinato é outra coisa, né? E a interpretação que se faz desse concubinato é de que ele é uma relação ilícita, de que ele é uma relação sem efeitos jurídicos, né? De que a relação concubinária é aquela relação que não gera efeito jurídico nenhum. Então, o STF agora vai ter que dizer se é ou se não é família. Na sua tese, você aponta que mesmo que o conceito jurídico de família tenha se ampliado desde sua definição inicial lá na Constituição de 88, ainda existem lacunas legais em relação às famílias simultâneas. Que lacunas são essas e que problemas elas trazem para essas famílias? Perfeito. Na verdade, pegando um pouquinho o gancho do que eu já vinha dizendo, né? Quando o Código fala em concubinato, ele diz que ele dá o conceito de concubinato, mas ele traz algumas previsões com restrição. Então, por exemplo, uma pessoa que é casada e vive uma relação paralela, simultânea com uma outra pessoa, não pode, em relação a essa outra pessoa, doar um bem. Não pode contemplar essa pessoa num testamento, então não pode deixar um testamento deixando um bem para essa pessoa. E mais do que a lacuna da legislação, Humberto, é importante dizer que o judiciário, os juízes, os magistrados, quando eles vão se deparar com a situação, a interpretação do que é o concubinato para o direito, infelizmente eles ainda interpretam como sendo uma relação que não tem validade, que não tem efeito jurídico nenhum. E é importante dizer, não só os juízes, porque a gente tem a tendência de colocar a culpa sempre no judiciário como se fosse só o juiz, mas o judiciário ele é feito de muitos atores. Então tem um advogado que diz que a concubina é amante, que não tem direito nenhum, tem um Ministério Público e tem um juiz. Esses 3 atores precisam, e o meu trabalho ele tem essa função de sensibilização, eu inclusive como advogada me coloco nessa posição inclusive, de sensibilização de que o concubinato ele é uma realidade e que a Constituição Federal, quando ela consagra cada um com direito a ter a sua dignidade, ela obriga a gente a interpretar a legislação de forma diferente. Então, a dizer que o que está ali na legislação precisa ser aplicado para todas as pessoas.
todas as pessoas têm direito à dignidade. Esse é o alerta principal. Certo. E como a legislação ela pode ser mudada para que essas famílias simultâneas sejam reconhecidas judicialmente? Bom, a gente tem alguns caminhos. O primeiro é reconhecer a inconstitucionalidade desses artigos que trazem restrições. Então, reconhecer que esses artigos que dizem que, por exemplo, uma pessoa não pode receber uma doação ou um bem em testamento, eles não são mais adequados a essa norma maior que é a nossa Constituição Federal em matéria de dignidade, né? Esse é um primeiro momento. A gente também pode buscar, por meio de propostas de legislação, reconhecer de forma mais ampla os efeitos jurídicos para todas as famílias e aí incluir as famílias simultâneas, ou seja, colocar, né, retirar essa restrição, ou retirar até a própria interpretação equivocada, sabe, Clarice? Mais do que ter uma lei, fazer com que as pessoas enxerguem que a nossa legislação ela precisa ser interpretada com mais solidariedade e mais responsabilidade em relação a esse tema. Então, eu acho que esses dois caminhos, talvez, eles possam ser a grande abertura, realmente, das relações simultâneas para o Brasil. E, Luciana, como é que foi que você realizou essa pesquisa? Quais foram seus objetivos? Que métodos você usou, assim, para realizar essa sua tese de doutorado? Joia. Essa pesquisa, na verdade, ela chegou para mim como um caso, inicialmente, como casos que eu vivia na minha vida mesmo, de advogada, porque além de professora, né, e eterna estudante, eu sou advogada. Então, eu ouvia muito histórias que chegavam e esse assunto me tocou particularmente. Então, eu resolvi desenvolvê-lo no doutorado. A minha pesquisa foi basicamente bibliográfica, mas eu também fiz uma pesquisa de jurisprudência, tanto no STJ quanto no STF, né, catalogando as decisões e identificando aquelas que se relacionavam ao tema do meu interesse, que seria o direito civil. Então, eu fiz um mapeamento dessas decisões, como os tribunais os superiores eles se comportam em relação a esse tema, né, para chegar às minhas conclusões. Massa. Você está ouvindo o Amplitude 88, que hoje conversa com Luciana Brasileiro, doutora em Direito de Família pela UFPE. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. São 10 horas e 41 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Quer ouvir a frequência da periferia? Sintoniza AM 820, Rádio Universitária Paulo Freire. Programa Chega Junto, toda terça-feira às 10 horas. Seu nome artístico é Ronaldo Aboiador. Aboiador, né? Conhecido por causa do aboio, né? Exato, Explica pra gente o que é o aboio. O aboio, ele é de origem árabe. Ele veio trazido há muitos anos pelos portugueses. Ele permanece vivo aí no sertão do Nordeste, né? Ele permanece vivo, firme e forte nas caatingas lá do sertão, no agreste, e aí nas festas, as cavalgadas permanecem os aboiadores aí acompanhando as cavalgadas. Eu fiquei com vontade agora de pedir pro senhor entoar um negócio e eu tentar fazer a segunda voz, mas eu não vou fazer. Não vai fazer não, né? Porque seria uma audácia muito grande da minha parte. Era um prazer, você é da terra da vaguejada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o Amplitude 88, o programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Luciana Brasileiro, doutora em Direito de Família pela UFPE. No primeiro bloco falamos um pouco sobre relações conjugais simultâneas e o papel da legislação a respeito dessas relações, que é o tema da pesquisa Luciana, né? Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Então, Luciana, a falta de uma legislação que trata das relações familiares simultâneas afeta as crianças e adolescentes de alguma maneira? Não afeta. A nossa Constituição Federal, ela iguala os filhos. Então, ela diz que os filhos eles têm direitos absolutamente iguais, não importa a sua origem. Então, esse filho ele pode ser
fruto de uma adoção, de um namoro. Ele não precisa ser filho necessariamente de um casamento para ele ter os seus direitos garantidos. Direito à pensão alimentícia, à visitação, à herança. Então, essa falta dessa legislação, ela já afetou no passado fortemente os filhos, mas graças a Deus a gente avançou muito nesse sentido, e a nossa Constituição Federal hoje, ela garante, ela obriga, que os filhos tenham seus direitos todos assegurados. E, Luciana, a gente sabe que um órgão muito importante para a família e para as crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar. Você pode nos explicar um pouco sobre qual a importância do Conselho Tutelar? Claro. Bom, o Conselho Tutelar, ele é um órgão basicamente de fiscalização do Estatuto da Criança e do Adolescente, Ele a sua competência, quais são as suas funções estão previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho, na verdade, ele é aquele órgão que está junto da comunidade. Então, é aquele órgão que vai aconselhar, os pais numa situação de conflito, de dúvida, mas mais do que isso, ele vai agir para dar efetividade a esses direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente dentro do seu âmbito. Ele não tem, por exemplo, a competência do Ministério Público, que pode entrar com uma ação judicial para fazer garantir algum determinado direito. Então, acho que o papel do Conselho Tutelar, digamos que ele é um pouco anterior, mas ele é muito importante, porque ele tem uma função quase que pedagógica mesmo, de ensinar as pessoas, de dar aconselhamentos, de garantir que os direitos dessas crianças estejam sendo cumpridos, que estão previstos no nosso Estatuto. E ainda sobre o Conselho Tutelar, neste domingo, dia 6 de outubro, irá acontecer a eleição para conselheiro tutelar em todos os municípios do Brasil, Algo que poucas pessoas sabem. A eleição para conselheiro tutelar ainda tem poucos votantes devido à falta de divulgação e ao fato do voto ser facultativo. Para você que deseja votar, as eleições são neste domingo, 6 de outubro, com início às 9 horas da manhã e término às 5 horas da tarde. Luciana, por que você acredita que a eleição, a participação nessa eleição é importante? Bom, porque as pessoas precisam conhecer, quem vai exercer essa função do Conselho Tutelar. Elas precisam saber quem elas vão escolher. Aliás, nós devemos procurar saber sempre quem vai nos representar, em todos os órgãos. E o Conselho Tutelar, por ser esse órgão que garante a efetividade dos direitos que estão previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela precisa de bons representantes. E quem deseja votar deve estar quite com a Justiça Eleitoral e com o título de eleitor, comprovante de quitação e o título em mãos, título. Além disso, deve levar um documento oficial com foto para comprovar sua identidade como eleitor. Para conferir seu local de votação e os candidatos que estão concorrendo, procure mais informações no site do Conselho Tutelar de seu município. Agora vamos voltar para o assunto de sua tese de doutorado, Luciana. Existe algum tipo de preconceito com relação às famílias que você defende? Muito, Humberto. Na verdade, a minha pesquisa ela é uma forma de combater esse preconceito, principalmente o preconceito contra a mulher. A mulher, e aí eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de vir para esse programa, que é um programa que incentiva e fomenta, a divulgação das pesquisas feitas por mulheres, mas a mulher ela é muito estigmatizada, A mulher ela é colocada sempre naquele lugar de que foi responsável pelo fim de uma família, de que é a amante, de que é a outra. Isso faz parte de uma construção histórica, cultural. Nós que somos o povo brasileiro, nós fomos invadidos pelo povo português. Esses homens, esses colonos, eles aqui estupraram as indígenas, estupraram e dizimaram as escravas, mas eles também tiveram com elas filhos, que não foram reconhecidos à época, que não tiveram direitos a absolutamente nada, porque existia um ordenamento jurídico muito rígido em relação a isso. É justamente uma cultura que você cria sobre isso, É uma cultura que se multiplica. Então, a gente precisa parar de enxergar essa estigmatização e passar a enxergar as pessoas. Uma mulher que convive com um homem durante 20 anos, que teve com ele filhos, que construiu com ele patrimônio, que construiu com ele vínculo de amor, essa mulher ela não pode ser vista como vilã. Nós, mulheres, não podemos vê-las como vilãs, como ameaça à família. O reconhecimento das famílias simultâneas é, mais do que tudo, atribuição de responsabilidade. Você pode se relacionar com quem você quiser, desde que você tenha responsabilidade.
Exatamente, porque a gente sabe que as relações monogâmicas, elas falham, elas saem do seu eixo da monogamia em si mesmo, mas acaba que quem é mais julgada por isso é a mulher. Sem dúvida, sem dúvida. A mulher é sempre a responsável. Eu encontrei nessas minhas pesquisas de jurisprudência, que eu mencionei no primeiro bloco, decisões que colocavam a mulher, que diziam que a mulher que mantinha uma relação extraconjugal com um homem que era casado, ela era o germe de destruição da família. Então, a gente, como pesquisador, a gente tem obrigação e responsabilidade de alertar para os riscos que esse tipo de decisão causa em relação ao efeito mesmo na sociedade, na população e como a gente se comporta com o próximo. Então, esse preconceito ele ainda existe, ele é muito forte, mas a gente está aqui para tentar quebrá-lo. Como você falou, né, anteriormente, ainda existe muito preconceito por parte dos juízes, dos advogados que estão ali envolvidos com o caso, né? E mais do que uma questão judicial, é uma questão humana, né? Reconhecer o direito do outro. Luciana, por que você decidiu pesquisar sobre a falta da legislação a respeito das relações familiares simultâneas? Exatamente, para fazer esse alerta, sabe, Clarice? Assim, para mostrar que, na verdade, hoje a gente tem uma legislação construída, mas mais do que essa legislação, a gente tem uma Constituição Federal que consagra a dignidade humana como sendo o primeiro pilar. É um direito fundamental, uma garantia de todos. Então, o nosso direito, a nossa legislação, ela não pode tratar famílias com dignidades diversas. Ela precisa oferecer a mesma dignidade para as pessoas que querem viver em família. Isso. Humberto? Para você, Luciana, qual a importância da universidade pública na pesquisa científica no Brasil? Nossa, eu me sinto absolutamente lisonjeada e contemplada em poder ter desenvolvido a minha pesquisa, né? Educação é tudo, é a porta de tudo. Então, a universidade pública, na verdade, ela é a democratização da educação. Ela representa a abertura de portas para o universo que representa a universidade para todas e todos. Então, para mim, ter tido a oportunidade, eu que estudei na minha graduação numa universidade particular, mas que fui bolsista, que tinha que manter as minhas notas, que eu sou muito grata de ter podido desenvolver em matéria de pós-graduação as minhas pesquisas, tanto de mestrado e doutorado na universidade pública, e se não fosse a universidade pública, eu certamente não teria conseguido. Luciana, eu acho que seria interessante a gente voltar para aquele assunto que a gente comentou sobre a decisão do STF, né? A discussão do STF em relação a isso. O que é que a gente pode tirar de toda essa discussão? Bom, o que é que o STF fez? Na verdade, o julgamento ele ainda não terminou, porque o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele pediu vistas, então ainda faltam 3 votos. A gente hoje tem uma maioria tendendo a reconhecer as famílias simultâneas, o que é muito importante, porque há 11 anos atrás o STF julgou esse tema, não em matéria de repercussão geral, mas num caso isolado, e negou direitos à companheira. E ministros que à época votaram contra, na semana passada manifestaram o seu voto a favor. Eu acho que isso faz parte de um movimento importante de conscientização e, sobretudo, de derrubada desses preconceitos, mas mais do que isso, de atribuição de responsabilidade. E o que significa juridicamente esse tema de repercussão geral e qual a importância de atribuir isso a esse tipo de discussão? Joia, o tema de repercussão geral, Clarice, é assim: quando um caso ele começa a chegar com recorrência nos tribunais e os ministros eles entendem que esse caso ele merece ter repercussão geral, eles reconhecem essa repercussão geral. Então, eles dizem, esse caso é um caso de repercussão geral. Então, faz-se uma sessão plenária, todos os ministros participam, todos votam, e a decisão final deles vale para todos os casos que estão na justiça, né, pendentes de julgamento. Então, todas as demandas que existem hoje relacionadas ao direito previdenciário, a essa possibilidade de divisão da pensão por morte, estão suspensas, esperando o resultado desse julgamento. Quando eles julgarem, o resultado deles vai valer para tudo. E, Luciana, qual seria esse caso que está sendo julgado no STF? Esse tema em específico, que é o tema de número 529, para quem é estudante de direito aí que estiver escutando a rádio, é o tema 529 de repercussão geral do STF. É uma situação de um homem que mantinha uma união estável com uma mulher, mas em paralelo a essa união estável, ele mantinha uma união estável com um outro homem. E essa união estável ela durou 10 anos. Quando ele faleceu,
a companheira, ela pediu a pensão por morte, ela se habilitou para pedir a pensão por morte, teve direito, e esse companheiro, alegando que vivia com ele numa situação de relação simultânea, também pediu a pensão por morte. E aí a discussão paira em torno de se pode ou se não pode haver essa divisão da pensão por morte entre ambos. Então, porque para haver, vai ter que se reconhecer que são duas famílias que aconteciam simultaneamente. Para você decidir fazer essa pesquisa, você pegou, você falou que você advoga, né, também. Você pegou muito caso desse tipo? Eu ouvi muitas histórias, Clarice, desse tipo. Não só na advocacia, como também em sala de aula, conversando com os meus alunos, na vivência mesmo, em sociedade. Então, eu já me deparei, sim, com algumas demandas nesse sentido. Não só em relação à questão previdenciária, mas, sobretudo, às vezes chega e o cliente, para ser atendido, e na conversa termina se falando um pouco sobre esse assunto, termina tratando um pouco desse assunto. Eu já acompanhei, sim, algumas demandas assim, mas já vivenciei algumas situações na minha vida mesmo, social, nas vivências. Esse foi um tema que me é muito caro. E você acha que é importante que o Poder Legislativo discuta isso ao invés do Poder Judiciário? O que você acha? Eu acho muito importante. A gente hoje vive o que a gente chama de ativismo judicial. As pessoas criticam muito o ativismo judicial porque elas dizem que, às vezes, quando, por exemplo, o STF dá uma decisão como essa, é como se ele estivesse legislando. É isso que se chama de ativismo judicial. Então, quando o STF diz assim, a união entre pessoas do mesmo sexo é possível, ele está ali, considera-se que ele está ali legislando, mas a gente precisa realmente de uma lei para afirmar esses direitos. Está mais do que na hora, de que a lei se abra e que ela possa ser interpretada sem dúvidas em relação a esse assunto. Exato. A gente quer agora que você faça as considerações finais, se você quiser falar um pouco aí o que você queria falar. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite para participar desse programa, dizer que é muito importante a gente ter um espaço no rádio, e sobretudo para divulgar pesquisa, principalmente para divulgar a pesquisa feminina. Nós estamos muito presentes lá na pesquisa, no Lattes, no CNPq, mas a gente precisa realmente ter visibilidade e nós precisamos ter esse espaço de voz. Então, eu me senti muito feliz quando recebi o convite, vim com todo prazer, e dizer que eu estou à disposição para a gente continuar esse debate. A minha pesquisa terminou, ela se transformou num livro que foi lançado recentemente, como forma também de propagar essa mensagem que eu queria trazer e essa conscientização das pessoas. Mas esse debate está só começando. Como é o nome do livro? As Famílias Simultâneas e o Seu Regime Jurídico. Ele foi publicado pela editora Fórum, e aí vale a pena dizer que é uma edição voltada apenas para a publicação de pesquisas científicas. Massa. Então, é um projeto novo dessa editora, da editora Fórum, capitaneado por um grande amigo, que é coordenador desse projeto, o professor Marcos Errade, Alagoas, da UFAL, e é um projeto que visa divulgar a pesquisa científica no Brasil. Pelo Brasil. Então, a pesquisa está aí divulgada para quem quiser, e esse é um assunto que a gente precisa realmente continuar a conversar, porque, como o Humberto perguntou, e perguntou bem, ele vai para além do espaço jurídico. Tem os preconceitos, tem a questão social, tem a questão cultural, para além da questão jurídica. É isso. O Amplitude 88, o programa Delas na Ciência, está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada, Luciana Brasileiro, doutora em Direito da Família pela UFPE. Muito obrigada por participar, por ter aceitado o convite, tá? E a gente também quer agradecer a quem nos acompanhou pelo Facebook. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE. Eu, Clarice Rabelo, Humberto Cassimiro, Marcelo Dourada e William Araújo. O programa de hoje teve a minha apresentação, de Clarice Rabelo. E a minha, Humberto Cassimiro. Nos trabalhos técnicos, Marcela Dourado. E nas redes sociais, Lucas Dantas. Supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa Creative Minds do Ben Sound. Fiquem agora com o programa Fora da Curva. Tenham um bom dia.
Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. 10 horas e 58 minutos.